Eu vou primeiro apresentar algumas das artesãs onde eu iniciei, quer dizer, o trabalho de inovação na área do artesanato. Então, a Eva, que está aqui comigo, levantar então, a Eva foi a primeira artesã que começou a trabalhar comigo há 25 anos atrás, no interior de Minas Gerais. Ela tem várias histórias para contar e eu gostaria, assim, que, se possível, a gente começasse, eu vou mostrar várias imagens do povoado dela, mas principalmente a gente começasse com um bate-papo, né? E hoje ela vindo aqui, que ela chegou hoje de Minas. A comunidade dela tem em torno de 300 e poucos habitantes, fica na região da Serra da Mantiqueira, entre São Lourenço e perto de Aiuruoca, não sei se alguém conhece, mas é bem sul de Minas. E hoje ela falou assim: eu vou largar, eu não quero mais trabalhar com isso, eu quero trabalhar com gasolina. Gasolina, Eva? Então eu queria que você explicasse um pouco para eles, porque assim, você chegou aqui e disse que é a gasolina que vai dar o resultado. Eu falei, porque aqui tem tanto carro, eu acho que o que mais gasta aqui é gasolina, né? Então, agora vocês também, 4 artesãs, podem vir para cá, sentado aqui, são as artesãs de Brasília, tá? Então, Eva, conta um pouco pro pessoal aqui que não conhece, não sabe da onde você vem, um pouco como é que foi essa experiência de eu chegar lá no povoado em 84 para 85. Já fazem alguns anos. E como é que começou? Porque ela realmente foi a primeira artesã que acreditou no trabalho no meu trabalho de trazer inovação para uma comunidade tradicional de tecelagem manual do Muquenes. Foi uma experiência muito boa, porque a gente conhecia o trabalho, fazia o trabalho, mas não tinha como consumir, como vender, né? E com a ajuda dele, aquilo tudo se tornou muito melhor e muito mais fácil. Por isso a gente tem que acreditar nas pessoas, não desacreditar, e fazer um trabalho com amor e com carinho. Então, aqui, olha, é a igreja de São Lázaro, nesse pequeno povoado de 300 e poucos, como eu falei, né? E nessas várias montanhas, a Eva foi onde eu caí na casinha dela, era ela e a irmã dela, a Noêmia. Mas acho que todo mundo está escutando, né? Ou precisa do microfone? Precisa? Melhora, né? Tá bom. E a irmã dela, que hoje é falecida, acreditou que não só, eu achei que ali tinha uma vontade de inovação, porque a irmã, elas estavam muito acostumadas a fazer cobertas com uma largura estreita, até 90 centímetros. E a irmã resolveu, em vez disso, para que a gente vai sempre emendar uma coberta? Vamos fazer um tear mais largo, um tear de quase 2 metros de largura. Isso não existia na região toda de Minas Gerais. E foi a irmã dela, a Noêmia, que há quase 30 anos atrás resolveu construir um tear novo. Então achei que ali elas iam me receber bem, como me recebem até hoje, né? Então, Eva, conta um pouco. E contar os causos aqui. O pessoal hoje está querendo saber de tudo que é causo que está acontecendo lá em Minas Gerais. Eles querem causo bonito, né? Não, bonito, feio, de qualquer jeito, né? A história foi assim: ele chegou lá pela primeira vez, a gente não tinha assim costume de fazer o trabalho como ele, né? Aí então a gente mostrou aquilo que a gente tinha, mas a gente sentiu que ele não queria era aquilo não, né? Aí a gente foi conversando e se entendendo, e ele me ajudando muito, nos ajudando muito. Aí a gente foi mudando e ele foi ajudando muito no trabalho, e por isso o trabalho está indo até hoje. Isso é uma coisa que não é fácil da gente aprender, mas se a gente tiver boa vontade de aprender e o outro tiver boa vontade de ensinar, a gente consegue com facilidade.
Então isso para mim é gratificante para a minha comunidade. Então, aí a Eva, para aumentar, ela começou passando para as irmãs, para as primas, para as amigas, e ela juntou em torno de quase 70 mulheres na região, né? Teve épocas até 120. Depende um pouco, na época, do que tem de mercado, o que o mercado está absorvendo. A gente tem um núcleo muito grande na região. Mas chegou um momento que toda essa ideia de inovação na área da tecelagem manual com fibras, estou falando de quase 30, 25 anos atrás, a mesma vontade, a ideia brilhante da irmã dela também me levou a buscar materiais dali da região, né? Usando a palha do milho, a taboa, sementes, fibras, porque ela sempre trazia uma vontade de inovar junto comigo, né? Aí chegou um momento, depois de anos de trabalho, nós fomos convidados a ir para o Japão. A Eva nunca tinha saído do Muken, nunca. E a primeira vez, aí eu queria que você contasse, porque a primeira vez que ela saiu do Muken, ela foi quase que direto para o Japão, onde ela viu a primeira vez o mar, a primeira vez o avião. Não, mas teve mais, escada rolante, sushi, sashimi e não sei o que. E ficou apaixonada pelo Japão e por o japonês, né? Então também. Conta essa história. Isso também, né? Não, foi uma experiência grande, né? Eu não conhecia mesmo o mar, eu não conhecia o avião. Então, quando a gente foi para embarcar no avião, o Renato perguntou para mim, achou bonito ou feio? Falei, não, tá de bom tamanho. Aí a gente foi uma experiência muito boa. Gostei muito e gostei da recepção deles. Mesmo que eu não falo com eles, não sei falar a língua deles, mas a gente sente que eles são pessoas de bom coração e que me acolheram muito bem. Bom, aí depois dessa ida ao Japão, ela ficou também cada vez mais conhecida no bairro, na cidade vizinha, depois começou a viajar para outros estados. E sempre, uma coisa que eu acho importante, que a Eva é uma pessoa que está sempre ensinando as pessoas jovens. Então, na casa dela, que ela mora sozinha, ela tem 6, 7 teares. E dos 6, 7 teares, ela começa sempre com os jovens aprendendo, e esse aprendizado que dura, dependendo da pessoa, 1 ano, 6 meses, mais de 1 ano, e depois as pessoas saem da casa e acabam comprando seu tear e produzindo na sua casa, né? Explica um pouco isso. Isso aqui para mim também é muito bom, acho muito bom ensinar e a pessoa ter aquilo, assim, a gente ensina, a pessoa quer aprender, ali, além que a pessoa vai ter um lucro naquilo, e também me faz muita companhia. Durante o dia lá é movimentado, é alegre, é feliz, e à noite a gente vai dormir, descansar para o próximo dia. E as pessoas com quem eu trabalho têm muito amor na gente. Isso aí é uma coisa que me comove, sabe? Me deixa eu feliz. Mas tudo isso é através dessa força, dessa humildade, dessa coisa que o Renato leva pra gente, né? Bem, não é assim, hein? Tá bom, mas é o seguinte, só para vocês entenderem, realmente não teve nenhuma mudança na tecnologia. Por exemplo, a tecnologia nos teares, a gente encontra isso até hoje. São teares de quase 200 anos. Não teve nenhuma mudança no ritmo de trabalho delas. Apesar dessas novas tecelãs que aprendem com a Eva, elas voltam para suas casas e produzem nas suas casas, cuidam dos seus afazeres domésticos, enfim. Não mudou o ritmo, né? Não mudou o ritmo. E assim eu acho que é bom para todos, para as pessoas que estão trabalhando com a gente e para a gente, porque quando a gente passa um trabalho para as pessoas e elas se sentem felizes, a gente se torna uma pessoa feliz com elas, né?
Bom, aí para continuar aqui, por exemplo, no início era muito difícil porque não tinha luz elétrica nem telefone. Isso é muito recente, de uns 8 anos para cá que tem o telefone. E mesmo assim a luz. A gente, já falei isso em algumas vezes, mas o leiteiro é que levava uns bilhetes por essas casinhas. E as casinhas a gente fica 2, 3 quilômetros de distância, né? Então era, olha ele lá, lá, né? Aquele era um. Esse era um. Esse era um. E bem bonitão, né? Ah, bem legal, né? Ela adora ele. Então, aí são parentes dela, alguns já falecidos, né? A dona Bilica, são pessoas que era muito difícil o acesso para chegar lá. Eles vendiam numa época, eles saíam, às vezes andavam 5, 6, 8 horas de mula para vender em Visconde de Mauá, né? Então eles moram próximo a Visconde de Mauá, a Bocaina de Minas, né? Então, também o Antônio Alves, que começou a trabalhar com a gente trançando, né? São familiares da Eva, que é praticamente uma família quase só, né? No povoado, né? E que trouxe muita... Sempre eu ia e sempre eles me mostravam alguma coisinha nova para incorporar no trabalho, né? A Rosélia, né? A Rosélia é uma grande amiga da Eva, que faleceu há pouquíssimo tempo. Era uma companheira muito presente e ficou anos, né? Pelo menos acho que uns 10 anos na tua casa. Uns 12 anos. Né? E todo esse trabalho que são trabalhos de 25 anos para cá, né? Trazendo as fibras no tear manual. Bom, antes de eu passar para novas artesãs, para outros estados, outros mundos, alguém queria fazer alguma pergunta para Eva? Ou para mim, por exemplo? Então, você podia falar disso aqui, entendeu? Porque foi realmente uma coisa que foi única. Há 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos atrás, a gente tivemos, tanto eu como absolutamente necessária, a Cristiana, a gente teve um grande desafio, que era fazer manualmente 125 mil cachecóis num período muito curto, era menos de 5 meses. Bom, todo mundo quase caiu para trás. Gente, será que vamos pegar? Será que não vamos? Era um desafio enorme, tanto para o povoado do Muquem como para uma boa parte da região de Minas. E a Eva, sempre firme, né? Foi buscar mais pessoas na região, né? E realmente a gente conseguiu entregar com o trabalho do Muquem, o trabalho de Carmo do Rio Claro, vários artesãos de Carmo do Rio Claro, e também em Resende Costa. Então foi um movimento enorme que foi liderado pelo desenvolvimento ali do Muquem, né? Isso. Bom, são esses vários, né? Daqui também do Muquem surgiu a ideia de fazer o Quixita Bacana, um projeto que gerou um livro editado pelo Museu A Casa, uma exposição no Sesc Belenzinho contando a história desse tecido e um enredo de escola de samba no Rio de Janeiro em 2009 na Estácio de Sá, no qual a Eva foi de destaque de... Não, brincadeira. Eu tinha chamado, mas ela não aceitou. Infelizmente, eu queria que ela fosse de destaque, sambando, mas não samba. Não entendeu? Isso ela não sabe fazer. Isso não tem jeito que ela não samba. Mas enfim, o chitão veio a ideia de fazer porque é o seguinte: fazer esse tecido de recortar o chitão e tecer no tear já era uma tradição no local, que elas usavam resto de tecido velho, de roupa velha, cortavam e teciam para fazer suas cobertas, né? Porque é muito frio, uma região que é muito fria.
como eu queria um produto que tivesse continuidade, um padrão, eu peguei o chitão, que eu achava que o chitão tem a cara do Brasil, e elas no começo, mas vai cortar tecido novo, né, Eva? Era um desafio, né? E é isso, então gerou o Kishita bacana. Bom, mais alguma pergunta? A gente volta. Do que você sente falta no Muquem? Não, no momento tá tudo bem, porque eu sou acostumada assim com as coisas de pouquinho, né? Mas tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Tendo trabalho, tá bem, né? O trabalho é que faz a força. Mas eu acho que, assim, menos o japonês que você deixou lá, né? Não, está muito longe, né? Porque, olha, foi uma coisa desse japonês. Bom, mais alguma, Adélia? Uma zona rural, né, isolada, como o Renato disse. E a gente vê no Brasil que as zonas rurais estão perdendo gente e as pessoas estão indo para a cidade, para ser subempregada na cidade, para às vezes morar lá longe. Eu queria saber se, desde que esse trabalho começou, se já saiu muita gente de lá ou se está ficando mais gente por ali, enfim. E também assim, porque todo trabalho tem altos e baixos. Se vocês já passaram por altos e baixos e hoje em que fase está? E se assim, deixou de haver essa imigração de lá para cidades grandes? Não, quando tem o trabalho, todo mundo gosta do trabalho e gosta mais de ficar no lugar. Aí as pessoas ficam felizes e acham assim, tendo trabalho, aqui com pouco a gente se vive. E na cidade grande, com pouco não se vive. Mas ela quer saber, porque assim, realmente tem épocas que os jovens querem sair, mas hoje em dia estão voltando muito para lá. O Muquem está começando a ser repovoado por jovens que saíram, foram morar em Aparecida do Norte, São José dos Campos, que mais? Mogi das Cruzes, e ficaram apavorados e começaram a voltar. Então, o trabalho que ela fala é muito importante para deixar as pessoas no local, né? Mais alguma? Para Eva? Depois volta. Então, Eva, agora você pode sentar que eu vou começar com essas 4 aqui. Entendeu? Mas essas 4 aqui, na verdade, são muito mais do que 4. Logo que eu acabei, em 96, começou um programa do artesanato do Sebrae junto com o designer, e eu fui chamado para começar um trabalho com elas. O primeiro foi com a Mariana, essa que está aqui do lado, né? Fazendo os panos de prato, que alguém já deve ter visto, aqueles panos de prato, sempre com as barras cheias de frutinhas. Em seguida, acho que a Mariana tem que contar uma história, que ela treinou mais de 1000 pessoas, sempre apoiado pelo programa de artesanato e pelo empreendedorismo social, né, do Sebrae. Do Sebrae do Distrito Federal. E eu ficava muito nessa região de Santa Maria. Na época, eram tudo estradas de barro, era uma periferia de Brasília. E eu ficava na casa paroquial, não era casa paroquial, não. Uma cidade satélite, desculpa. Era uma casa de quem? Das irmãs. Eu e as freiras. E a Mariana. Só que eu queria sair à noite, porque imagina ficar lá longe, assim, que fui para o plano piloto. Na hora de voltar, tinha, assim, não era metralhadora, mas revólver, assim, um lugar que eu fiquei meio apavorado no início. Havia um toque de recolher, não é? Havia ou não havia? Havia sim. Tá. Bom. E até hoje, já tem? Existe, lá tá o verdadeiro bang bang. Então, era um bang bang. Essa daqui eu vou dizer o que aconteceu com ela. Mas essa era mais timidazinha, quietinha, boazinha. Ficava com as freiras, tudo certinho, né? E foi
esse trabalho rendeu muito, realmente ela distribuiu para muitas pessoas. Passou por muitos problemas, como todo mundo passa, hoje está tentando se reerguer, a Mariana. E logo em seguida, eu comecei a trabalhar com a Miraci também, que é da mesma região de Santa Maria, só que esse grupo era um grupo da Pá Virada, completamente diferente aqui com as freiras e aqui com a delegacia. Era chefe da delegacia. A gente ficava atrás da delegacia e... Você conta. O que vocês fizeram comigo, isso em 2000? Boa noite a todos. Eu vou fazer aqui um breve relato. Realmente eu fui o segundo grupo desenvolver esse trabalho em parceria com o Sebrae DF, aqui com a nossa amiga Antonieta, que é uma verdadeira e grande parceira, né? Ela faz parte do Sebrae DF. Então eu sempre trabalhei nessa área social, desenvolvendo trabalho de inclusão social junto às comunidades carentes. Participei de 4 cidades satélites, a última foi Santa Maria. E quando cheguei em Santa Maria não tinha um local para eu trabalhar. E a administração, fiquei 40 dias perambulando nos corredores da administração, até que o delegado titular me convidou, me deu a sala da Delegacia de Mulher. Sala muito pequena, e o Renato foi lá desenvolver esse trabalho. Nós utilizamos uma área de lazer dos policiais, nós nos apropriamos dessa área. O trabalho foi assim, de vento em popa, né, Antonieta? E começamos a gerar renda para essas mulheres. Hoje em dia nós temos mais de 300 pessoas que dependem dessa renda. Tá? Eu construí uma sede de 680 metros quadrados com o dinheiro de venda do artesanato. Né? E hoje em dia lá nós estamos estruturados, graças a Deus. Tenho toda uma equipe técnica de psicólogos, de pedagogos, tá? Temos terapia comunitária, temos 200 idosos, fora o artesanato, e curso voltado para a área de gestão, onde nós empregamos assim, a cada 6 meses, mais de 50 pessoas. Nós já formamos e capacitamos mais de 16 mil alunos, porque nós temos vários segmentos. E hoje eu tenho mais um desafio na minha vida. Futuramente vocês vão ver na televisão, isso é muito novo. Estou desenvolvendo um trabalho no presídio feminino com as mulheres na área da construção civil. Tá? Vamos levar esse projeto para a área social, para a área federal, junto ao PAC. Já estou elaborando o projeto. E assim, são desafios na vida da gente que é muito gratificante. Quando você pensa que vai dar um ponto final, surgem novos desafios que você não sabe dizer não, porque eu penso assim, cada um de nós fizermos a nossa parte, nós estamos colaborando, porque sabemos que os governantes não têm condições. Agora mesmo eu consegui 60 bolsas de estudo para oferecer para esses alunos lá de Santa Maria, que estão todos hoje fazendo faculdade sem ter nenhum ônus, né? Porque eles não têm condições de pagar. E é isso aí, cada vez surgindo mais desafios. Hoje somos referência. Em 2009 eu concorri no quesito coletivo com 2.690 associações, fomos premiadas a nível regional e segundo lugar a nível nacional. Somos uma associação autossustentável e hoje já viramos OCIP. Tá, mas eles querem saber por que ela era freira e você era a... É porque não tinha espaço, né? Não era por isso não. É porque depois disso a gente fez, porque elas só falavam baixaria na sala de aula. Não, e aí traziam tudo que vocês possam imaginar. E veio essa coleção. Coleção bicho homem, peito, pinto, bunda e perereca. Aí explodiu. Não, mas não é peito, bunda, pinto e perereca. Tinha uma ordem, né? Não podia mudar essa ordem. Então, aí elas fizeram isso na delegacia, né? Isso, aí depois fomos fotografar, elas todas eram colchas, almofadas, enfim. Que foi que explodiu em 2001, 2001. Elas ficaram conhecidas como a Bicho Homem, né? A linha Bicho Homem, que até hoje, né? Um pouco, Miraci, vocês ainda são conhecidas um pouco por essa linha.
E aqui é o grupo, na época nem se falava em dança na laje, mas a Mariana lá já fazia o barraco na laje, ela já fazia festinha na laje, ela fazia... O que você fazia? Você fazia umas coisas na laje lá, né? Fala, Mariana, para eles aqui um pouquinho. Dá lá. Ah, já tem um. Fala como é que foi. Boa noite para todos. Eu não falo bem, viu, gente? Fala sim. Mas assim, quando eu conheci o Renato, foi em 2007. Não, 97. 97, em um curso de design no Sebrae. E eu não sabia o que era design, porque eu fazia crochê, mas não sabia o que era fazer, o que era design. Eu cheguei para minha comadre e falei para ela, o que é design? Ela falou, comadre, é pegar uma coisa, fazer uma coisa diferente em cima do que você já faz. Aí quando eu cheguei lá no grupo, tinha um monte de mulheres. Aí uma chegava e falava assim, eu vim no carro tal hoje, você veio. Aí virou para mim, você veio? Eu falei, eu vim no ônibus que eu não aguentava me mexer dentro, de tão apertado que estava. Aí ele chegou para mim e falou assim, você é muito diferente das outras. Eu falei, porque eu sou roceira, né? Ele falou, não, você tem uma diferencial das outras, eu não sei o que é, mas eu vou descobrir. Aí no outro dia ele falou, todo mundo traz o que faz. Aí cada uma das mulheres chegaram com umas malas desse tamanho. E eu cheguei com 3 peças dentro de uma bolsa. Aí ele falou assim, por que você só trouxe isso? Eu falei, porque o que eu tinha pronto era isso. Eu trabalhava como doméstica, bordava meus panos em ponto cruz, fazia um bico de crochê e vendia para minhas patroas. Uma ia mostrando para outra e vendia. Aí ele falou, mas você é que eu quero. Era 27 mulheres, ficou 7. Das 7 ficou eu. Você que eu quero? Você falou que era comigo que você ia trabalhar. Você falou desse jeito. É você que eu quero. Olha que tá gravando, hein? É o seguinte, na verdade, eu falei, você que eu quero, era o produto. Entendeu? A palavra que você usou foi essa. Não, no tempo, as meninas falaram, o que é isso? Aí eu falei, não, eu tenho marido e 3 filhos. Aí ele ficou rindo, né? Aí ele falou, baiana retada. Mas assim, aí depois disso, eles foram dar os cursos de capacitação. Foi mais pelo empreendedor, não foi nem pelo... Quando eu comecei a fazer era o Delis, né? Era o desenvolvimento. Então, assim, foi lá nas irmãs e ele aprontou com as alunas. Ele fez um suco de maracujá. Eu cheguei lá, ele já tinha feito o suco, porque eu levava o café da manhã dele da minha casa. E as irmãs tinham deixado um maracujá e ele bateu 6 maracujá com menos de 3 copos de água e deu às meninas para tomar sem açúcar. Que horror, hein? Ele falou, eu não tomo açúcar, vocês até hoje elas contam assim, hoje elas não estão comigo mais, elas falam, cadê aquele doido do suco de maracujá? Elas conhecem ele assim. Essa semana mesmo eu encontrei uma e ela perguntou por ele. Eu falei, mas você lembra de quem era do homem do suco do maracujá? Eu não lembro do nome, mas lembro do suco do maracujá. Isso eu nem sabia, hein? Não sabia que era assim, mas enfim, aí a Mariana... Realmente teve momentos de muita glória, assim, a Rainha Sofia foi visitar a Mariana. O trabalho realmente iniciou essa coisa dos panos de prato, tanto ela e depois logo em seguida a Miraci. E se espalhou realmente pelo Brasil inteiro. Eu acho que é um dos produtos que eu acho que mais, tanto aqui como aqui no Muquem, que eu consegui resolver muito problemas... de geração de renda para muitas pessoas, né? Bom, Mariana, então vou continuar agora, depois vocês podem perguntar, vou falar agora com a Fran. Fran, você vai falar porque elas eram conhecidas como as meninas da Praça do Relógio. Pode explicar o que é isso? Realmente... Prazer, viu, Tonieto, ver você aqui com a gente, tá bom? Saudade, né, que tava. Mas o Renato, o nome Renato Ambroise já fala muita coisa. Não precisa a gente dar muito, enfatizar muito, né? Mas o Renato realmente nos tirou de uma situação, de um local, um meio que... Eu estou representando aqui 11 bordadeiras hoje, tá? Faço parte da Associação das Bordadeiras de Taguatinga. O Renato, ele pegou mulheres que estavam ali vendendo os panos de prato e falou, eu vou investir em vocês, vamos bordar as flores do cerrado, e todo mundo achou aquela loucura. No início a gente realmente, eu não fazia parte nessa época da feira, mas colegas que iniciaram essa associação, elas tiveram assim um grande crédito no que ele falou. E realmente hoje nós somos assim conhecidos em todo o Brasil, né? Graças a Deus.
E a Antonieta é uma parceira da gente também. Renato, ele conseguiu nos colocar num patamar que hoje, assim, nós respeitamos o Renato e somos respeitados, né, pelo Brasil, porque nosso produto realmente ele é bem aceito. E ele é que é meio maluco, porque ele desenvolvia a peça e a gente sem credibilidade, porque nós também não eram leigas sobre esse negócio de design, né? A maioria sim, nós éramos leigas. Então a gente ficava naquela dúvida, será que vai dar certo, será que não vai? Mas realmente esse homem, ele tem uma capacidade, uma visão extraordinária de colocar assim, ele vê lá na frente, ele tem uma visão, sabe, que a gente fica assim. Na hora a gente fala, poxa, Renato, não vai dar, e vai. Então vocês vão, a gente enfrenta, né? E ele vai lá e passa para a gente e a gente desenvolve esse produto, quando pensa não, o produto estoura. E com isso a gente temos mais de 60 mulheres hoje também que dependem da gente. São pessoas carentes que não precisam sair de suas casas, elas ficam em casa cuidando dos filhos. Elas pegam o nosso produto no dia de reunião, devolvem 8 dias depois. Então, isso é uma certa forma, elas, além de ganhar, elas também cuidam de suas casas e dos seus filhos. Elas não precisam se ausentar, né, de sua casa. Graças a Deus, e nós temos aquela visão assim de que cada vez mais nós vamos crescer, porque nós já estamos andando de pernas assim, com as nossas próprias pernas, né? Mas nós não deixamos o Renato hora nenhuma de lado, mesmo porque também ele nos perturba muito, né? Ele de vez em quando ele chega lá com os projetos loucos, ele é dono. Não, é porque assim, a primeira vez eu achava que, por exemplo, trabalhar com mulheres que bordam, e elas foram treinadas muito antes de mim pela Sávia Dumont, pela família Dumont. Então elas tinham um treinamento muito rico no bordado. Elas tiveram várias aulas com a família Dumont. E eu fui chamado para fazer inovação do produto. A primeira oficina eu pedi para que eram quase 36 mulheres, que cada uma fizesse uma flor. E dessa flor que virou aquela colcha das flores do Cerrado, que tem mais de 156 flores. E elas achavam que realmente isso não ia ter mercado para elas, é por isso que ela está falando isso tudo. E elas estão aí até hoje com um produto que virou um pouco a marca. Mas isso tudo eu estou falando de uma época que eu tinha muita presença na comunidade. Eu via pelo menos, acho que por exemplo, na Mariana eu fui pelo menos umas 30, 50 vezes. Na Miraci, eu ficava pelo menos uma semana lá no local. Com elas a mesma coisa. Também. Como cresceu muito o projeto do empreendedorismo social no Distrito Federal, não é mais possível ser assim. Eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Obrigado, hein, Fran? Depois vocês podem perguntar. Eu vou mostrar uma coisa aqui que eu nunca mostrei. Porque não é um filme editado, é uma coisa, uma brincadeira, mas só para vocês entenderem um pouco como é a dinâmica de dirigir, pelo menos às vezes são em torno de 30 grupos, como achar uma ideia. E nessa época, em 2008, a gente sempre lança aqui na Paralela, a gente lançou uma coleção chamada Na Linha dos Chefes de Cozinha. Eram vários chefes de cozinha que as próprias artesãs interpretaram. E para mostrar isso num catálogo, mostrar a marca como é que ia ser, eu botei mulher dentro da panela, dentro do fogão, sei lá, botei mulher assada, grelhada, cozida, de tudo quanto é jeito. E aí teve um filme assim que não foi divulgado, então mostra aí para ver como a Liana, que trabalha muito lá também com a gente, não participou. Acho que dá para passar, será? Aumenta. A gente foi pro SESI, ó. Dá para aumentar? Então a panela não tem nada. Nada, a gente até, para fazer isso, tivemos que pedir autorização, depois foi tudo esterilizado, entendeu? Mas a mulherada toda era
a ideia era realmente trabalhar com a Copa Cozinha, que é um produto forte do Distrito Federal. E aqui são vários líderes de comunidades. Hoje, por exemplo, o João trabalha no Mato Grosso, passando informações para o Mato Grosso. A outra trabalha na África. Se distribuiu uma rede que foi levando esse empreendedorismo social pelo Brasil e fora do Brasil, principalmente na África. A Antonieta também, aqui, olha aí você. E eu queria que um mordesse o outro, e põe pimenta, e põe sal, e cozinha, Marilena, e nada, entendeu? E olha, era uma grande festa isso daqui. Isso ajuda também a eles poderem entender um pouco para onde vai, como vai, de que maneira vai. Vira uma brincadeira de bom gosto, né? A Sônia Corte hoje é a gestora do Instituto Masal, e que leva o trabalho de gestão comercial, gestão de produção para todos esses grupos daí. Imita galinha, vai que vai assar, vai que não sei o que. Elas entravam nesse ritmo, entendeu? A sorte, porque nada disso foi programado, aí eu pedi para todo mundo ir de branco, porque aí depois tivemos que botar touca em todo mundo, né? Aí até melhorou a produção. Aí depois, no meio do caminho, teve que entrar tudo não aparece aí, numa câmera fria, mas sei lá quantos graus abaixo. E esse é um trabalho que a gente sempre teve liberdade de fazer dessa forma, com profissionais envolvidos, fotógrafos, designers, gráficos, enfim. O empreendedorismo social, a Antonieta acreditou muito em mim e eu nela também. Acho que foi uma coisa que bateu muito. E há 10 anos eu tinha uma liberdade muito grande de trabalhar lá. Hoje, infelizmente, acabou. Morreu. E então a gente vai para outra, né, Antonieta? Hoje acabou o empreendedorismo social do Distrito Federal. Há um mês que terminou, que vai se pensar em outros programas, não sei o que vai vir por aí, mas a gente continua. Hoje a gente tem um instituto também, Instituto Masal, que está buscando novos parceiros, não só o Sebrae, como um parceiro, ministérios e tudo, para levar isso para outros estados, não só no Distrito Federal. Tá? Bom, eu acho que a última que eu queria... Vem cá, Fátima. A última que eu queria falar do Distrito Federal, enquanto vocês escutam, olha a outra galinha lá. Coitada, era uma coisa... A outra que eu queria falar é da Fátima, que saiu porque elas, como viam várias dessas comunidades com um produto bom, dando certo, com uma marca boa, algumas delas saíram das suas próprias associações e montaram outras, como é o caso da Fátima. Ela saiu das bordadeiras de Taguatinga e montou um grupo que chama... Acho que pode te ligar aí. Montou um grupo que chama Brincando com Linhas, que é um grupo que borda e é uma editora de livros bordados, né? Tentei muito colocar na cabeça de que era importante elas começarem editando alguns autores, enfim, bordando o livro inteiro. Elas dominam a edição do livro, porque é inteiro bordado. E hoje em dia elas estão agora fazendo oficinas no Sesc, inclusive no Sesc Pompeia agora, nesse exato momento, fazendo com a ilustradora, com a Lui e a Maria Emília,
a escritora, que desenvolveu um livro, um dos primeiros livros, que conta a história de uma das artesãs do Distrito Federal. Então elas também foram treinadas pela família Dumont. Não tem ninguém da família Dumont aqui, né? Já foram embora. Enfim, porque elas ficam chateadas que a gente não fala, elas não falam da família Dumont, entendeu? Enfim, então, Fátima, conta um pouquinho rápido, porque aí eu vou passar para outra. Boa noite, gente. Nós somos do Brincando com Linha, né, um grupo que desenvolve um trabalho de livros todo bordado e bordado à mão, letras e os desenhos, né? A gente não começou fazendo o livro do folclore brasileiro, só fazia esse tipo. Aí o Renato, o Sebrae contratou o Renato para dar a consultoria para a gente, mas a gente não estava acreditando, né? Aí começamos em 15 mulheres, aí terminou, ficou só 2. Aí a Dumont foi lá, deu o curso novamente, a gente está em 30 mulheres e estamos aí acreditando, escrevendo livro, fizemos da artesã de Brasília, da Maura, né? E estamos aí no mercado, agora estamos dando oficina no Sesc com o Renato e estamos aqui acreditando nele, porque ele é um pouco maluco, né? Maluco é você. Então, bom, então agora, assim, saindo de Brasília, eu fui realmente para vários lugares. Eu queria apresentar um pouco as meninas do Sul, as gurias, que elas detestam ser chamadas de menina, gurias. As gurias do Sul, na verdade, eu venho trabalhando há mais de 10 anos no Sul, adoro realmente trabalhar no Estado. É um prazer ir para o Rio Grande do Sul, já falei várias vezes. Eu comecei desde 99, 2000, pesquisando na área das fronteiras e trabalhando com outro grupo que não está aqui, que é os Favos do Sul, que trabalha em cima da indumentária do gaúcho com as bombachas. Logo em seguida trabalhamos com lã pura e em 2006 é um projeto bem diferente dos outros, mas é um projeto que tem o maior carinho, tanto por mim como pela mãe do projeto, que é a Tina. Não sei se vocês conhecem, mas a Maria Cristina está ali. As duas irmãs gêmeas, arquitetas do Sul, né? De Porto Alegre, a Tina e a Lui, e eu. Então era o pai, mãe, irmã e não tinha mais ninguém. Na avó, depois que surgiu a avó e a madrinha, não sei mais, mas primeiro fomos nós pensando num projeto que mostrasse um pouco toda a região do Rio Grande do Sul, que é muito pouco conhecida, as Lagoas e até o Chuí. E ali, esse início era trabalhar muito com a preservação ambiental, porque tem uma reserva, a reserva do Taim, que é linda, e elas tiveram aulas de biologia. O primeiro projeto, o início do projeto, aliás, em 2006, além de aulas, elas interpretaram esses animais, elas fizeram teatro, tiveram aulas de teatro, e desde lá que a gente achava que era importante vincular o trabalho delas também com um livro que contasse um pouco a história desses animais e tudo. Elas hoje em dia são apoiadas pelo Instituto Votorantim, pelo Sebrae do Rio Grande do Sul. São 9 núcleos, cada núcleo ficou especializado em uma técnica. Então tem o grupo que trabalha com biscuit, outro grupo que trabalha com crochê, outro grupo trabalha com bordado, outro grupo trabalha com tapeçaria, outro com marcenaria, enfim. Elas se juntaram em torno de 60 artesãos, e essa marca hoje é uma marca que Hoje elas tiveram uma notícia que elas conseguiram, depois desses 4 anos, de ter um registro da marca. Então é uma marca que elas pretendem realmente virar uma franquia que vai espalhar pelo Brasil inteiro. Como o Tamar tem uma força tão grande, os bichos do mar de dentro. Então eu queria que vocês duas falassem um pouquinho. Primeiro a presidente, desculpe. Bom, as gurias aqui, né? Nós gostamos muito também do trabalho do guri. Mas tudo que foi dito aqui eu gostaria de reforçar em função da pessoa do nosso amigo aqui, grande amigo Renato.
Nós iniciamos em 2007 o projeto. Eu não estava ainda, nem a... Já é dezembro de 2006. Dezembro de 2006, isso aí. E a gente entrou depois. Nós entramos assim, fomos convidadas para participar de um projeto que a gente também não sabia muito bem o que era. Aí a gente chegou lá e tinha essa pessoa, ficamos conhecendo, a Tina e a Lui também, e eles fizeram umas propostas para nós. E hoje nós temos artesãos que olham o trabalho que foi feito naquela época, né? O nosso trabalho, eu, por exemplo, faço feltro, e eu conto que quando eu vejo o meu primeiro quero-quero, eu não acredito hoje que do tamanho progresso que a gente teve. E assim os outros artesãos também dizem hoje, né? Então, este progresso que a gente teve, a gente fez na emoção. E com todo este trabalho de designer e de todo esse trabalho de apoio Sebrae Nacional, Sebrae RS, Instituto Votorantim, a gente está aqui hoje. Por eles também a gente está aqui. Então, se não fosse, nós também tivemos muita consultoria, né, apoio do Sebrae, e a gente também aprendeu uma coisa muito importante, que nós artesãos, a gente sabe fazer, né? A gente sabe trabalhar, e aquele trabalho que a gente faz com o coração. Só que a gente não sabia vender, nós não sabíamos comercializar, e isso, eles nos capacitaram a fazer isso. Hoje a gente sabe um pouco, não sabe tudo, mas a gente tem hoje mais condições do que tinha antes. Então hoje a gente entende, quando eles lá nos diziam que a gente precisava ser artesão empreendedor. E hoje, a gente pensando nisso, nós todos hoje, numa paralela, nós podemos nos considerar artesãos empreendedores. Eu acho que isso é muito importante para a nossa vida. E a gente quer agradecer muito a todos vocês, tá? Obrigado. Olha, então, desde 2006, desculpe, depois você vai falar um pouquinho. Em 2006, a ideia sempre foi lançar o projeto também com livro e que tivesse uma historinha desse livro narrada pelas próprias artesãs. O que gerou, posso falar para vocês, nesses anos todos de trabalho, foi uma coisa que ajudou muito a trabalhar teatro, expressão corporal, trabalhamos aulas de música, trabalhamos, que mais? Assim, foi basicamente isso, e elas próprias narraram, mas durante 10 dias saiu todo esse livro, esse catálogo que elas têm aqui na Paralela, né? E que eu sempre achei que podia vender o produto delas também de outra forma, não só o produto artesanal, mas que também gerasse um outro produto que ajudasse a complementar a renda do grupo, né? Então, quer falar um pouquinho sobre isso? Não, tá bom, né? Bom, então eu acho que a gente por aqui termina, e se alguém quiser fazer mais alguma pergunta para o grupo de Brasília e para o grupo do Rio Grande do Sul. Desculpe, né? O livro, né? Desculpe, o livro, né? Na verdade, Aventuras do Mar de Dentro, é um livro que conta uma história dessa região inteira aqui, e que tem um CD que é narrado e cantado pelas artesãs, tá? Eu já falei que foi um trabalho feito com maestro, né? E que desenvolveu a própria trilha sonora, e que a gente precisava que elas inventassem quem vai ser o galo, quem vai ser a galinha. Não, galo não. Galinha não tem na história, mas quem vai ser o quero-quero? Você não quer? Não, né? Porque tem uma que, assim, uma coisa impressionante, como ela gritava na sala de aula, o som do quero-quero era uma coisa, né? E elas, nessa oficina, é raro às vezes de acontecer. Como elas vêm cada uma de uma região, elas ficavam hospedadas todas num local, as 60 mulheres, junto conosco, né? De 8 horas da manhã, a gente podia ficar até 10 horas da noite, que ninguém estava cansado, todo mundo queria
mais e mais e mais e mais. Então é gostoso de trabalhar porque elas hoje em dia elas respeitam o trabalho do designer e elas querem, elas estão sedentas à inovação. Então a gente chega lá e tem um núcleo preparado para absorver tudo que vem de ideias nossas junto com elas, né? Foi aí que surgiu os sapatinhos de crochê, que surgiram os tapetes com cara de bicho, e por aí vai. Tá? A Feira Paralela ajudou muito a crescer, a buscar mercado para elas. Isso estou falando não de agora, isso desde 2003, como a Paralela, como a Gift, né? Mas e então elas vêm, independente hoje em dia de apoio ou não apoio, elas estão aqui por conta própria. E não é de hoje que esse grupo vem sem necessariamente apoio financeiro do Sebrae. Elas vêm porque elas acreditam, porque é uma feira que vende o produto. E é uma feira que elas precisam tanto vender. Eu sei que é chato falar isso aqui, mas é uma hora onde elas têm uma produção que elas já contam com a venda durante essa feira. Claro que é uma feira de atacado, elas vendem para o atacado, mas muito cliente quer vir comprar o atacado pronta entrega. Por quê? Porque ainda tem, hoje eu fazendo algumas entrevistas me perguntaram, mas olha, tem muita gente falando mal dos artesãos, que não entrega, muita gente. Isso era uma revista que me entrevistou, você ouviu falar disso? Eu ouvi falar bastante disso, mas também ouvi falar bastante que depende do cliente, de como o cliente aborda o artesão, né? E de como o cliente, porque era assim, tinha que produzir para uma determinada, em curto espaço de tempo, sem um sinal, por exemplo. Então, eu acho que tudo depende, né? E o que eu acho interessante é que elas produzem uma certa quantidade, porque elas sabem que chega aqui e vende a quantidade inteira que elas produziram durante esses 5, 6 meses, entendeu? Claro que elas atendem pedido também, mas elas já sabem quanto que a feira absorve, entendeu? Vende para fora. Esse grupo aqui exporta, né? Antes com uma certa frequência, hoje em dia eu não sei mais, assim, algumas um pouco mais. Miraci sempre vendeu para fora, principalmente para a França, Mariana sempre para os Estados Unidos, Miraci também para os Estados Unidos, Suíça, França. Elas têm contatos, é o que ela falou, a gente aprendeu a negociar. Então elas são, quem vocês estão vendo aqui são empreendedoras, são mulheres que vivem do artesanato, entendeu? Vivem desse trabalho. E algumas, que não tem ninguém aqui, viram também instrutoras, começam a levar essa experiência daqui para outros núcleos dentro do Brasil e fora do Brasil, entendeu? E isso tem dado muito certo também, assim, esse método de como abordar o artesão, de como resolver essas questões todas, né? Alguma pergunta mais? Nem é pergunta, porque por acaso esses dois grupos eu visitei, né? A Mariana eu visitei em 2000, fiz uma capa na Gazeta Mercantil sobre o trabalho dela, que teve um impacto grande na Gazeta e tudo, e fui há pouco visitar o pessoal na Lagoa dos Patos, então não tenho que perguntar, porque eu já perguntei também, já passei conversando lá com o pessoal do DF. O que eu acho que, assim, já que tem várias pessoas aqui, é bom a gente frisar esse retrocesso que está acontecendo. É uma coisa muito grave. Eu acho que o trabalho que a Antonieta fazia no Sebrae DF era um trabalho fantástico. Eu tenho visto algumas instituições vivendo esse retrocesso. Acho que a gente, de alguma forma, precisava ajudar para que isso, para inverter esse processo, reverter essa coisa, porque eu acho que é muito bonito tudo que você mostrou aqui hoje. Eu acompanho o seu trabalho desde o começo. O artesanato saiu do âmbito do assistencialismo para essa coisa que você falou tão bem do empreendedorismo. Eu acho que o que está chamando mais atenção
disso para a gente, e que também o pessoal do exterior vê, essa questão da inovação social relacionada com o artesanato. Inovação não é uma palavra, em geral, associada a artesanato. E social também não, era uma coisa mais do assistencialismo e tudo. Então, é uma revolução que começou a ser feita. Mas agora eu vejo algumas ameaças, e eu espero que vocês tenham forças, vocês do DF, para continuar em frente, porque a gente sabe que as coisas têm altos e baixos e tudo, né? A própria Mariana, que teve 200 pessoas trabalhando com ela, aí teve dificuldade, agora está se reerguendo, mas é incrível, né? O governo dá subsídio para as multinacionais de carro, né? Bem dizia a Eva, que tem que produzir gasolina, dá ajuda, dá subsídio, incentivo fiscal para isso, e não dá para as mulheres empreendedoras, né? Que agora o argumento com a Antonieta foi, não, a gente não quer essa história de mulher pobre, vamos ajudar, vamos produzir gasolina, produzir carro. Era só assim, sei lá, o que a gente pode fazer, mas ter alguma coisa que a gente, pelo menos, comente isso, porque é muito ruim esse retrocesso em várias instituições, não é só no Sebrae DF. Fala, Mariana. Olha, o que eu acho assim, que lá no Sebrae, lá com a Antonieta, ela trazia mais de 30 grupos, ela apoiando total. E desses 30 grupos, não tem ninguém aqui, porque elas não têm condições de vir sozinha. Por mais que dividir um stand de pagar R$300, elas não têm, porque assim, vai ter que pagar passagem, vai ter que pagar hotel, essas coisas todas. Então, isso eu não sei o que tem que ser feito, mas a gente vai fazer alguma coisa. Se tiver, ela disser, vamos correr atrás disso para o jornal, para a televisão, porque o artesanato de Brasília está assim, uma coisa que não está perdendo para lugar nenhum. Chegou e falou, o artesanato de Brasília todo mundo conhece porque tem qualidade, e os artesãos trabalham com fé, como é que eu digo assim, a palavra certa, com amor, faz não só pela necessidade, mas faz por amor. E uma vizinha, se ela, nos 30 grupos que ela apoiava, ela não trabalha sozinha, porque no meu caso, já tive mais de 200 mulheres, mas assim, hoje tem bem menos, mas a família daquela mulher trabalha todo mundo. Se vai, a mulher faz o crochê, o marido enche, a filha costura, então faz, assim, é um agregado dentro daquela família que o dinheiro não serve para um só. Então, assim, o projeto dela é muito bonito, não tem que morrer. Então, assim, você, Adélia, como é jornalista, ajuda nós nessa parte, por favor. Calma, isso aqui não vai virar... Não vai virar, porque elas são tão danadas que elas vão subir lá no Planalto. Eu acho que eu vou fazer um trabalho de mobilização e mostrar para essa pessoa no Sebrae que está vendo a crise, não é no meu caso, no caso das outras, que já sou autossustentável, mas existem outras pessoas que precisam, que necessitam, não é porque são pobres. E essas pessoas do Sebrae que hoje assumiu esse cargo, isso é passageiro, hoje ele está, amanhã ele não está. Isso é coisa de governo. Chega, corta, antes que ela fale mais ainda, coisas que não pode falar. A imprensa e mostrar a necessidade, que pobre precisa sobreviver, comer e se manter. Bom, isso está virando... Mas você também fala, então. Claro. Na verdade, nós, como artesãs, mais próximo à Antonieta, nós não sabíamos realmente nem o que estava acontecendo. Tanto que, há um mês atrás, ao fechar a feira, a paralela, nós estávamos assim contando com o Sebrae. Então, tivemos reunião. Depois, quando tudo estava resolvido, que voltamos para as associações, depois de 10 dias, recebemos a notícia de que nós não teríamos mais o apoio do Sebrae. Então, o artesão de Brasília, ele está órfão. Nesse momento, a gente se sente órfão. Eu falo, pela bordadeira, eu falo assim, que hoje nós conseguimos andar com nossas próprias pernas, mas não... Sempre estamos atrás da Antonieta, sim. Ela é uma pessoa que faz parte da vida da gente,
mas outros grupos que dependem dela, a gente está sentindo que eles realmente estão sofrendo. Nós vamos tomar atitudes, sim. Eu creio que nem todos os grupos eles estão cientes do que está acontecendo, como a Antonieta sabe a importância da Associação das Bordadeiras de Itaguatinga para o Sebrae. Ela sabe o tanto que a gente tem um nome lá dentro, e mesmo assim a associação em si, ela não está sabendo o que está acontecendo ainda. É tanto que a Antonieta, ela realmente aconteceu isso, ela se retraiu de uma maneira que não passou, mas a gente está aqui com ela, está firme, e nós vamos enfrentar, já estamos vendo o que pode ser feito, né? Então, com certeza, nós vamos lutar para que esse quadro se reverta. Ótimo. Nós não vamos deixar assim. Alguma pergunta mais? Não? Então vamos ali para brindar. Vamos ter um coquetel agora, oferecido também pela casa, pela Paralela. Obrigado mais uma vez a presença de todos aqui, das queridas artesãs, né? E realmente eu tenho certeza que elas vão gritar, porque já gritavam antes, agora vai gritar mais ainda, entendeu? E claro que os meios de comunicação sempre ajudam. É claro que tanto você, Adélia, quanto você, Maria Helena, sempre apoiaram o trabalho todo nosso. Vocês não, mas o Grupo do Sul saiu em capas de revista, assim como elas também, em capas de jornais, né? Sempre a gente teve um carinho muito especial da imprensa, e isso ajuda. Eu acho que nesse momento é muito recente isso que está acontecendo, porque acabou uma unidade do empreendedorismo social no Distrito Federal. Isso elas estão muito chocadas, porque é um trabalho de 12 anos no mínimo, né? E que vinha só crescendo, então elas estão um pouco abaladas. Mas eu tenho certeza que isso muda, e também tenho certeza que a gente também começa a ir para outros horizontes, como os projetos que o Brasil também tem apoiado, muitos projetos na África. Com certeza eu vou pegar essa mulherada toda e vou botar num navio e leva tudo para lá, entendeu? Porque agora não é nem mais navio negreiro, não, vou soltar a brancalhada toda para lá, entendeu? É um pouco assim, entendeu? Então, olha, mais uma vez obrigado, e vamos até ali, tá? Obrigado. Agradecer o apoio. Realmente foi muito de repente, eu estou afastada com um atestado médico, que para mim foi um baque muito grande, mas vendo essas mulheres estando do nosso lado, eu fico mais fortalecida, e eu agradeço a todas a quem puder retomar esse projeto, né, que já está espalhado pelo Brasil e fora do Brasil. Muito obrigada a todos.